Amém. Louvado seja Deus por mais este momento que podemos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Pastor Marcelo está de férias e nós estamos aqui para substituí-lo nesse período de descanso do nosso querido reverendo. E nós vamos deixar aí para que ele continue os estudos em Provérbios, quando ele retornar. E nós ali na Igreja Presbiteriana Esperança estamos estudando o profeta Ezequiel, o profeta ali do cativeiro da Babilônia. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 8. E quero já deixar aí para que os irmãos também nos acompanhem ali quando puderem, os estudos estão todos ali também, na descrição deste vídeo, dessa transmissão, está ali todos os estudos do capítulo 1 até o capítulo 7 de Ezequiel, na nossa página ali do YouTube, e você pode então, se você quiser retornar, ver os estudos até o capítulo de 8 que nós vamos ver hoje, estarão ali todos disponíveis para que vocês possam então se inteirar do assunto deste livro precioso para a nossa vida. Então, antes de nós entrarmos aqui no texto do capítulo 8, quero dar esta explanação resumida do que nós vimos até aqui, para que você não se perca o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 8. Ezequiel foi um daqueles profetas do cativeiro, enquanto Jeremias estava em Jerusalém e Daniel estava na corte, junto com Nabucodonosor e os demais seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ezequiel estava no meio do povo, estava com os cativos ali do povo, estava vivendo aquilo que Jeremias disse no capítulo 29, para que quando o povo fosse para o cativeiro, eles estivessem então plantando, vivendo a vida, vivendo com as suas esposas, tendo filhos, e Ezequiel está cumprindo esta palavra. E nós observamos ali no capítulos de 1 a 3, então, nos seus 30 anos, no 5º ano do cativeiro, Ezequiel então é chamado, um filho de sacerdote chamado para ser profeta. A mesma coisa que aconteceu com Jeremias, quando nós vemos ali no capítulo 1 de Jeremias. Aconteceu o mesmo com Ezequiel, um filho de sacerdote sendo profeta. E Deus o chama ali na primeira visão que ele tem no capítulo 1, e do capítulo 1 ao 3 nós vemos ali então o chamado de Ezequiel, recebendo então instruções de Deus sobre o que ele iria encontrar e a mensagem que ele traria ao povo. No capítulo 4 e capítulo 5, vemos então Deus falando da sua sentença para que Ezequiel então transmitisse ao povo. Por que o povo está sofrendo, por que o povo está no cativeiro? E ali no capítulo 4 nós vemos Ezequiel montando uma maquete, uma miniatura ali de Jerusalém, ali no chão, para mostrar ao povo o que Deus estava fazendo. Por que eles estavam ali e o que aconteceu em Jerusalém para que chegasse àquela situação. No capítulo 6 e no capítulo 7, nós vemos então Deus castigando o povo e falando dos pecados do povo e falando de 3 castigos que o povo receberia: a espada, a peste e a fome. E ali então, esta mensagem, Ezequiel teria que levar ao povo, dizendo a eles que Deus estava sentenciando por causa da idolatria já revelada ali no capítulo 6, e que o povo então estava morrendo por causa dessa idolatria. Aqui no capítulo 8 agora nós vamos ver esta decadência que o pecado nos leva. A decadência, ou seja, como o pecado começa e até onde ele se desenvolve a ponto de o povo perder a sua referência com Deus. Isso é muito claro para nós nos dias de hoje. Quanto o pecado faz mal à vida do ser humano. E nós vamos ver
essa decadência de como começa o pecado e até onde ele leva, as consequências que ele leva, né? O pecado da idolatria que causava ciúmes em Deus, que causava zelo em Deus, trouxe o povo àquela situação, trouxe o povo àquele momento. E o capítulo 8, ele faz parte de 4 capítulos, capítulo 8, 9, 10 e 11, que vão falar de um assunto só, que é a saída da glória de Deus do templo. Há um momento em que a glória de Deus sai do templo. Então, o que nós temos aqui como um esboço para a gente compreender essa próxima parte do livro? Capítulo 8, então, que nós vamos ver hoje, fala da profanação do templo. Capítulos 9 e 10 vai falar da condenação do povo, e o capítulo 11 vai falar da enganação dos líderes de Israel. E então esse grupo de capítulos aqui do livro vai trazer no seu contexto a ideia da saída da glória de Deus que foi trazida quando Salomão ali construiu o templo. Em 1 Reis capítulo 8, a glória de Deus então entra naquele lugar, um lugar que foi consagrado a Deus, e ali a glória de Deus permanece, e mesmo o povo pecando, mesmo o povo sendo idólatra, a glória de Deus está ali. Só que agora Deus vai mostrar para Ezequiel que a glória vai sair. A glória de Deus vai ser retirada do templo. A glória de Deus vai deixar aquele lugar, e o povo não vai mais ver a ação de Deus, a ação dele entre eles. Pelo contrário, Deus está saindo do meio do povo daquela terra de Jerusalém. E por quê? Porque a espada vai matar muitos do povo de Deus ali em Jerusalém. Jeremias vai fugir, junto com alguns vão fugir para o Egito, e alguns acreditam que Jeremias morreu ali no Egito. Nós não temos registros bíblicos que comprovam isso, mas evidências históricas. E Ezequiel agora, ali na Babilônia, no 6º ano do cativeiro, ali como nós vamos ver o início aí do capítulo 8, vai então receber esta mensagem onde Deus vai mostrar para ele o que o povo estava vivendo para que eles chegassem àquela situação de cativeiro. Por que aquilo estava acontecendo com o povo? Por que ele mesmo, Ezequiel, estava ali, né? E junto com o povo que foi o pequeno povo para o cativeiro com o rei Joaquim, ali quase no final do livro de 2 Reis. Então, acompanha comigo aí a primeira parte do capítulo 8, dos versículos de 1 a 4, aonde nós vamos ver esta visão, a segunda visão agora que Ezequiel vai ter naquele momento. A visão de um homem de fogo e da glória de Deus. O texto diz assim: no 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelo cachos da cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, a primeira parte aqui do capítulo 8, nós vamos lendo aí por partes para compreender, né? Então, o texto diz aqui que no 6º ano do 6º mês, e se você voltar um pouquinho aí, você vai ver que no capítulo 1, no versículo 2,
diz assim: no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Ou seja, nós temos então agora o 6º ano, passou-se 14 meses desde a primeira visão de Ezequiel. E agora, nessa segunda visão, Deus está levando ele para Jerusalém. Veja que é bem claro aqui o versículo 3, que diz que ele está sendo levado a Jerusalém em visões de Deus. Ele não está em Jerusalém, ele está no cativeiro da Babilônia, mas Deus o levou a Jerusalém para ele ver o que o povo estava vivendo e o que estava acontecendo para que aquela situação chegasse àquele estado, àquele momento, né, de falta de recursos, falta de alimento, como nós vimos no capítulo 4, e uma situação deplorável, triste, amargurante, angustiante, e que o povo está vendo. Ezequiel vai ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu em Jerusalém para chegar àquela situação. Se nós vemos os detalhes aqui do versículo 2 e versículo 3, vamos ver que é o mesmo ser que aparece ali no capítulo 1, versículo 27, 26 e 27. É o mesmo ser, de alguém que dos lombos para baixo é fogo e alguém que dos lombos para cima é um metal brilhante. E este ser, então, que nós já vimos ali no capítulo 1, depois você pode voltar o vídeo ali e estudar um pouco mais, né? É o próprio Deus ali em manifestação a Ezequiel quando ele foi chamado, né? Então, algo que nos chama a atenção e que agora o texto também vai nos dizer o primeiro ponto aqui do problema que está acontecendo. A glória de Deus está sendo manifestada a Ezequiel e ele em visão está vendo o templo lá em Jerusalém, mas ele está vendo também uma imagem dos ciúmes. Tinha uma imagem de escultura ali na entrada do templo. Colocaram uma imagem de escultura ali. E se nós retornarmos aos registros bíblicos de reis, 2 Reis vai nos informar ali no tempo de Manassés, o rei Ezequias tirou todos os ídolos do templo, tirou todos os ídolos de Israel, de Judá, mas Manassés foi lá e colocou um ídolo, né, no templo. Uma blasfêmia, uma abominação, colocou um ídolo ali de madeira, a Astarote, e ali aonde ele também sacrificou o seu filho primogênito, ele queimou o seu filho primogênito ali a este Deus. Esse Deus está ali no templo de Deus, no templo que Salomão edificou. A idolatria, né? Porque Deus deixou bem claro ali em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagens de escultura. E o povo fez uma imagem, né? Triste este relato. E quando o versículo 4 diz que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. A mesma glória lá do capítulo 1, que ele viu, aquele resplendor, as rodas, os 4 seres viventes, o firmamento em cima deles, um trono em cima do firmamento e um ser assentado naquele trono. Aquela imagem, ele está dizendo aqui que é a mesma glória que ele viu ali, ele estava vendo agora, 14 meses depois. Deus novamente está falando com ele. Depois nós vamos entrar em um pouquinho de detalhes sobre a aplicação para a nossa vida referente a isso. Mas seguimos o texto aí agora na segunda parte, dos versículos de 5 a 16, a maior parte agora deste capítulo, mostrando para nós os pecados terríveis do povo. Versículo 5 diz aí: ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, às portas do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede,
Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo ao redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintados de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Até o versículo 16, nós vemos aí então 3 grupos de pecados, mostrando aqui a idolatria do que eles estavam fazendo na prática, né? Nós vemos a sentença de Deus no capítulo 4 até o capítulo 7, a sentença de Deus, e de uma forma repetitiva Ezequiel traz ali: olha, eu trouxe essa sentença, eu matei vocês à espada, veio a peste, veio a fome, porque vocês foram um povo idólatra. Capítulo 4 é terrível, mostrando... capítulo 5 e 6 é terrível, mostrando para nós os corpos mortos diante dos ídolos, né? Coisa terrível, esta mensagem de Ezequiel ali nos capítulos anteriores. E agora nós estamos vendo na prática por que chegou aquela situação. Primeiro, Ezequiel vê aí então o ídolo na entrada, a imagem dos ciúmes aí na entrada do templo. Nós vemos aí também 70 homens que nas suas câmaras, escondidos, Deus o levou a abrir um buraco na parede e entrar por estas câmaras e ver ali os sacerdotes ali nas suas câmaras, adorando imagens entalhadas ali nas paredes, né? O texto diz aí no versículo 10, pintadas, mas a tradução ali do hebraico, a melhor tradução ali é entalhadas, ou seja, aqueles homens pintaram ou entalharam na paredes símbolos de animais, de répteis, animais abomináveis. Aqui não são animais imundos, mas animais comuns, mas que adorados eram abomináveis diante do Senhor, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, né? Que eles faziam do homem e dos animais deuses para si. E nós vemos isso, Moisés também dizendo, ali em Êxodo capítulo 20, ou Deuteronômio 5, não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem das aves do céu, nem dos animais na terra, nem dos peixes no mar. Não faça nada. E eles estavam fazendo. Eles estavam ali entalhando ou pintando, né, figuras de animais nas paredes e adorando aquelas figuras, adorando aqueles ícones, aquelas figuras aonde traziam para eles algum tipo de reverência e religião. E Deus estava sendo esquecido, porque eles dizem aí no versículo 12, o Senhor não nos vê. Esses 70 anciãos estavam dizendo, Deus não está vendo a gente está aqui escondidinho dentro da nossa câmara, ninguém está vendo. Só que Ezequiel é levado para coisas ainda maiores. Deus falou, você acha que isso aqui basta? Eu vou te mostrar ainda coisas piores. E ele diz aí que mulheres assentadas chorando a Tamuz. Quem que é Tamuz? Tamuz é um deus sumeriano.
era uma divindade usada para alimentos e para vegetação, ou seja, quando a pessoa queria que a vegetação dela, que a agricultura dela desse certo, ela fazia ali um sacrifício a Thamus, né, esperando que esse Deus então abençoasse a sua hortinha, a sua agricultura, a sua plantação, e que desse tudo certo, né? E todos os deuses antigos, tanto do Egito e de outras religiões pagãs, quando se fala em deuses de fertilidade para a vegetação ou para a alimentação, também tem uma conotação sexual, aonde eles levavam isso para dentro de casa e esperavam que a casa fosse então fértil e abençoada, porque ter muitos filhos naquela época era sinal de bênção. Então essas mulheres estão assentadas e chorando a Thamus, não está adorando a Deus. Agora o pior de tudo, elas estão na entrada da porta da casa do Senhor, não estão nas suas casas, elas estão no templo do Senhor, na casa do Senhor, na porta, fazendo isso, tendo esta atitude. Terceiro grupo, nós vemos aí no versículo de número 16, agora Ezequiel vendo 25 homens que estão agora do lado de fora do templo, estão ali no átrio, e estão agora adorando o sol. O texto diz aí que eles estão com o rosto para o oriente, e é particular essa explicação, ou esse texto dizendo aí, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. É como se eles estivessem dando as costas para Deus, e adorando agora o sol. Adorando o sol, mas adorando ao sol como? Aonde? Entre o pórtico e o altar. Ou seja, saiu da entrada da casa e agora estão ali do lado de fora do templo, à vista de todo mundo, adorando a Deus? Não, adorando o sol. Que decadência nós vemos aqui. Pessoas escondidas na câmara, depois mulheres na porta e depois homens para fora, né? Adorando o sol abertamente para todo mundo ver. Então, algo que trouxe essa decadência ao povo. E o texto então no capítulo 8 termina mostrando no versículo 17 e 18 o que Deus então decide fazer diante do que ele mostrou para o profeta. O texto diz aí: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta, de pouca importância tudo isso para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e torne a irritar-me? Ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu o tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então Deus está decidindo e mostrando para o profeta que ele não vai mais ouvir a oração do povo, que ele não vai mais olhar para o povo com bênção, ele vai tratar com furor o seu povo, e nós já observamos isso nos capítulos anteriores, trazendo espada, trazendo peste, trazendo fome. Este era o furor de Deus, e não vai poupar. É interessante que Jeremias fala a mesma coisa, fala para Jeremias: Jeremias, pare de orar por esse povo, porque eu já decretei e não volto atrás, eles vão para o cativeiro, e eu vou matar esse povo, e eu não vou mudar isso. Então para de orar por esse povo. Era uma ordem que Deus tinha dado para Jeremias. Nós vimos isso lá no capítulo 4, capítulo 5, né? Os irmãos da congregação já estudaram Jeremias comigo ano passado, né? E nós vimos essa situação onde Deus diz para não orar pelo povo por causa dos seus pecados. Vamos compreender um pouco aqui a respeito desta visão, né? Então agora, né, nesta segunda parte, já que lemos aqui, entendemos um pouco do que está acontecendo, vamos compreender alguns detalhes interessantes, como nós temos feito aí nas demais aulas.
Então, versículo 1 diz aí: no 6º ano, no 6º mês. Fica claro aí então que, se olharmos para o capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver que foi 14 meses depois da primeira visão. Um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses depois da primeira visão. E aqui já fica até aqueles pensamentos, para nós avaliarmos. O profeta Ezequiel, o profeta das visões, porque vai aparecer muitas visões aqui no livro, e é um profeta que levou 1 ano e 14 meses, 1 ano e 2 meses para ter uma segunda visão. E às vezes tem profetas aí querendo ter visão de Deus todo dia, algo que Deus não fazia, não era assim que funcionava. Deus chamava um profeta, mas não ficava falando com ele toda hora. Ele ia viver a vida dele e ele falava da parte de Deus quando Deus dava a mensagem. E nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Versículo 2 diz aí: do lombos para baixo fogo, e do lombos para cima resplendor. No capítulo 1, versículo 27, é a mesma descrição, ou seja, é o mesmo ser, é o mesmo Deus, é a mesma glória do capítulo 1, é a mesma glória do capítulo 8, é o mesmo Deus que está falando. É outra questão para nós avaliarmos aqui, porque sempre vemos pessoas dizendo assim: Deus me revelou, Deus me apareceu desse jeito. Aí o outro fala: Deus me apareceu do outro jeito, Deus me apareceu de várias formas. Deus pode fazer isso? Pode, mas Deus se revela da mesma maneira para Ezequiel. Em todo momento ele sempre se mostra o mesmo, ele não muda, e é algo que nós não podemos nos esquecer. Versículo 3, o profeta foi levado em visão para Jerusalém. Ele não está em Jerusalém. Isso tem que ficar muito claro para nós, que Deus o levou em visão. Ele não foi para Jerusalém para ver tudo isso, mas Deus o revelou através de uma visão. E o versículo 4, a mesma glória da primeira é a mesma glória da segunda visão. Capítulo 1, versículo 28 e capítulo 3, versículos 22 e 23, vemos Ezequiel falando da mesma maneira. Ele diz aí no final do capítulo 3, no versículos 22 e 23, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então, este como a glória mostra que Deus está sempre se revelando da mesma maneira para Ezequiel. Tem uma expressão que aparece constantemente no capítulo, e que nos chama muito a atenção. Versículo 6 diz aí: vês o que eles estão fazendo. Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, você vê o que eles estão fazendo? Versículo 6 ainda: pois você verá ainda, verás ainda maiores abominações. Versículo 9: entra e vê, e versículo 10: entrei e vi. Versículo 12: viste, filho do homem. Ele faz ali uma pergunta, falando dos anciãos: você está vendo, Ezequiel? E os anciãos então vão responder. Ele viu os anciãos também falando o quê? O Senhor não nos vê. Versículo 13: você vai tornar a ver, Ezequiel, coisas ainda piores. Versículo 15: vês isto, filho do homem? Mais uma pergunta: verás ainda coisas piores. E o versículo 17: vês isto, filho do homem? 3 vezes esta pergunta. Olha que quantas vezes a ideia de ver, de Ezequiel observar e olhar as coisas horríveis que o povo está fazendo. Essa repetição toda, ela tem um propósito, tem um sentido aqui. E nós precisamos estar atentos a isso, sobre esta questão de observar o que Deus está trazendo para o profeta ali, para ele observar, para ele ver tudo o que Deus está lhe mostrando. Outra expressão que aparece muito aqui no texto é abominações, as abominações. E aqui mostra essa decadência do povo,
né? No versículo 6, as grandes abominações, e ainda maiores, o versículo vai dizer. Versículo 9, as terríveis abominações. Versículo 13, maiores abominações. E o versículo 15, abominações maiores do que essa. Veja a decadência, começa com grandes, vai para terríveis, depois vai para maiores ainda, né? Como o pecado trouxe uma decadência na vida do povo. Como aquele pecado da idolatria trouxe uma corrupção ao povo, a ponto deles chegarem e dizer: Deus não está vendo, Deus não está nos vendo, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, porque Deus não está nos vendo. E quais são essas abominações que o texto revela? Versículos 3 e 5 fala aí da imagem dos ciúmes, na entrada. Versículos 10 e 12 fala aí de formas de répteis e de animais entalhados na parede. E o versículo 14 fala aí da divindade Tamos, que estava ali, e as mulheres chorando por Tamos, né? Veja que elas não estão chorando a Deus, elas estão chorando por Tamos, né? Essa divindade sumeriana. E o versículo 16 é a adoração ao sol, né, que nós vemos aqueles 25 homens então no pórtico, entre o pórtico e a entrada e o altar. Nós observamos aí que várias formas de idolatria que estão sendo trazidas ali para o povo. Quem e como eles cometem estas abominações, né? Quem são essas pessoas que estão cometendo essas abominações e como eles estão fazendo, né? Versículos de 7 a 12, nós vemos aí 70 anciãos dentro de suas câmeras, adorando imagens entalhadas na parede. Depois nós vemos no versículo 14, mulheres assentadas e chorando a Tamos. E o versículo 16, 25 homens de costas para o templo, adorando o sol, né? Esses 70 anciãos aqui provavelmente são aqueles 70 escolhidos ali, né? O livro de Êxodo e Números faz referência a esses 70 que Moisés escolheu para que ajudasse a conduzir o povo. Eram anciões das tribos de Israel, e eles estão ali adorando imagens de suas câmaras. O texto fala, Ezequiel chega a observar e ver alguém conhecido ali. Fala desse Jazanias, né? Que era filho de Safã. E esse Jazanias, é bem provável que fosse uma ovelha negra da família, porque quando nós olhamos para a família de Safã ali em Jeremias, 3 filhos de Safã ajudaram Jeremias, foram apoiadores de Jeremias, tentaram ajudar no ministério. Mas aí a gente vê esse Jazanias aí, outro filho de Safã, que é um idólatra, que às escondidas cultua imagens entalhadas na parede, né? Algo que incomoda muito as nossas vidas, porque aqui fica muito claro que quando fala de sacerdotes ou de mulheres e de homens, é para mostrar para nós que ninguém foi encontrado em Jerusalém que fosse fiel a Deus, nem sacerdotes, nem mulheres, nem homens. Todos estavam idolatrando contra Deus. Então, eu não poderia deixar este estudo terminar sem aplicações para a nossa vida, sem nós avaliarmos pelo menos 3 aplicações para a nossa vida. E primeiro que eu quero deixar aqui para nós nesta manhã, para as nossas vidas como igreja hoje, né? O que capítulo 8 de Ezequiel tem a nos ensinar de maneira prática, né? Primeiro, que o pecado é mortífero, como Romanos nos ensina, e sempre nos leva para uma corrupção total. Começa às ocultas, depois nos vemos chorando por ele,
e por fim fica claro e visível a todos. Começa escondido, a gente sabe que é pecado e a gente se esconde, como os 70 aqui. Às vezes a gente tem um desejo por uma coisa, o pecado que Hebreus 12 diz que tenazmente nos assedia, e nós então ficamos embaraçados com peso e pecado. Então Hebreus vai nos ensinar a desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e nós somos assediados todos os dias por pecados, e a gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que é o mal, e as coisas erradas que estão contrárias à palavra de Deus e contrárias ao próprio Deus, e a gente então, sabendo disso, a gente se esconde, a gente faz as escondidas, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém observa, mas a constante vida de pecado, um dia vai fazer a gente chorar por eles, como Apocalipse a gente vê, capítulo 17, 18, nós vemos ali os homens, os mercadores chorando pela Babilônia, chorando porque agora não podem mais ter, não é chorando por causa do pecado como uma forma de arrependimento, é chorando porque não conseguiu fazer aquilo que gostaria, é chorando pelo pecado, não chorando em arrependimento ao pecado, mas chorando porque, poxa, eu queria tanto fazer, eu queria tanto ir naquele lugar, eu queria tanto fazer aquilo, e nós começamos então a ficar incomodados, porque o Espírito Santo ainda provoca em nós algo que nos perturba, mas nós queríamos tanto, a nossa carne quer tanto. Paulo vai dizer sobre isso em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, estou constantemente fazendo, miserável homem que eu sou. Somos assediados pelo pecado, e às vezes quando nossos desejos são confrontados pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz bem claro, não faça, e você vai lá e faz, e aí a gente começa agora, nossa, mas eu queria tanto, eu queria fazer isso, então a angústia da alma, e a gente começa agora a sofrer por causa do pecado, sofrer porque nós queríamos fazer aquilo, porque queríamos, não é sofrer porque eu fiz, mas sofrer porque eu desejo de fazer. E aquelas mulheres estão chorando por Tamos, Tamos, ajuda a gente está aqui passando fome, ajuda a gente, quando eles deveriam se prostrar a Deus, eles deveriam se prostrar, deveriam buscar a Deus, estão buscando outra divindade. É interessante que quando nós olhamos para alguns memes da internet, né, nós encontramos memes no meio gospel também, aonde nós observamos ali pessoas que fazem assim, pessoas que dizem assim, né, vou adorar a Deus no domingo, e de segunda a sábado, deixa eu ver o meu horóscopo, deixa eu buscar aqui as pedras preciosas, né, as cartomantes, deixa eu fazer aqui, né, porque eu preciso me resguardar aqui e buscar todos os caminhos possíveis para ser abençoado. E a Bíblia vai falar que somente Deus é o único que pode nos abençoar. Salmo 115 vai falar que os ídolos, eles não podem ver, eles não sentem cheiro, eles não andam, eles não falam, eles não veem, eles não ouvem. E as pessoas estão se entregando a deuses inanimados, deuses que não podem adorar. E às vezes acaba chorando porque o horóscopo do dia não deu aquilo que você esperava. Poxa, meu irmão, todas essas coisas fazem ciúmes a Deus. Deus é zeloso e detesta que o seu povo busque outros deuses. E vai chegar por fim aquele momento em que não vai ser mais, a gente não vai mais se esconder. O pecado vai ficar tão constante na nossa vida e tão comum que a gente vai entrar naquele grupo que fala assim, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, posso fazer, não tem nada a ver, Deus depois vai me perdoar, não está tudo certo.
Ah, meu irmão, que terrível quando chegamos a esse ponto. São os 25 homens ali que deram costas a Deus e adoraram o sol claramente, abertamente para todo mundo. Vai chegar um momento em que pecar não é mais pecado na nossa mente, no nosso coração. Quando nós não damos atenção àquilo que está só trazendo decadência para a nossa vida espiritual. Então vamos chegar a observar crentes, aqueles que se dizem crentes evangélicos, falando palavrão como se tudo fosse normal, todo mundo fala, então por que eu não posso falar? Não tem nada a ver. Isso aí é coisa da igreja, só que se esquecem de Efésios capítulo 4, 29, se esquecem de Colossenses capítulo 3, que falam da palavra obscena, que falam que a nossa boca não pode sair palavras torpes, que fala que a nossa, Tiago capítulo 2, capítulo 3, que fala que a nossa língua não pode sair bênção e maldição. Ah, meu irmão, cuidado com esse negócio, não tem nada a ver. Observe as suas práticas e veja se a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isso. Não deixe, não se acostume. Olha Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos amoldeis às paixões desse século. 1 Pedro capítulo 1. Não se amolde, não volte às paixões carnais. São tantas coisas neste mundo que podem fazer a nossa mente, a nossa mente, o nosso coração pensar que não tem nada a ver, que eu posso fazer aquilo, que eu posso fazer aquilo outro. E nós acabamos caindo neste erro de pensar que eu posso fazer todas as coisas. Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar: não useis a vossa liberdade em Cristo para libertinagem, para dar vazão à carne. Nós não podemos aproveitar da liberdade que temos em Cristo para viver a vida leve e solto, como se não fôssemos dar conta das nossas atitudes. As nossas obras vão para o céu, Deus vai olhar as nossas obras, Ele está vendo, e assim como Ele levou Ezequiel a ver tudo isso, nós precisamos também estar atentos. Segunda aplicação para a nossa vida: o verdadeiro cristão não pode fazer vista grossa ou tapar os olhos para o pecado da igreja. Deus sempre revela a sujeira do seu povo. Uma hora ou outra sempre vai aparecer. Uma hora ou outra Deus sempre vai revelar o pecado que cada um está vivendo. E aí, dentro da igreja, nós temos o código de disciplina. A igreja presbiteriana tem o código de disciplina, onde nós temos este código não para destruir e afastar crentes da igreja, mas para restaurar os irmãos da igreja. Mas nós não podemos fazer vista grossa diante dos pecados. Ezequiel está sendo levado aqui, como eu mostrei, vários versículos mostrando: está vendo, Ezequiel? Você está vendo o pecado, está vendo as abominações, você está vendo o Filho do Homem, e nós não podemos olhar e ver: não quero nem saber. Não, nós temos que tratar o pecado, porque Deus não se agrada com o pecado, Deus não abençoa gente que vive na prática do pecado. 1 João vai nos ensinar sobre isso. Aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. E todo pecado ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser corrigido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, correção. E nós precisamos ajudar aqueles que ainda na prática do pecado acham que entrou nesse grupo do não tem nada a ver. Aqueles que já estão adorando o sol abertamente. E nós precisamos ajudar estes. Olha, o que você está fazendo? Olha aqui a palavra de Deus, isso é pecado. Não faça isso. Não faça isso. Nós não podemos tapar o sol. Também não concordo com aqueles grupos que falam assim: o pecado é dele, o problema é dele. A Bíblia fala sobre indiferença também, que nós precisamos tomar um certo cuidado, porque o sangue do irmão vai ser cobrado. E nós, diante do pecado, nós temos que ter uma atitude severa, porque Deus odeia o pecado. Isaías 59, 2 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus nos reconciliou com o Pai, ali em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Ele nos reconciliou e quebrou a inimizade que havia entre nós e Deus,
Agora nós queremos voltar à inimizade, pecando novamente, e viver na prática do pecado, condenada na carta de 1 João. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos esconder e viver pecando, achando que isso não vai ter consequências. Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Há consequências para o pecado e nós precisamos estar atentos com relação a isso. E por último, para encerrar, terceira aplicação, a prática do pecado anula a prática cristã da oração. Deus não ouve quem vive no pecado. É interessante que nós encontramos vários crentes assim, né? Que continuam orando a Deus e continuam vivendo em pecado, como se Deus fosse ouvir e aceitar a oração. Pede bênção, pede cura, pede para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo outro, mas continua vivendo na prática do pecado. E nós vemos aí, começamos hoje pela manhã, o Salmo 66, 18. Se eu contemplar a vaidade, Deus não me ouviria. Isaías capítulo 1, versículo 15, eu não ouço a oração daquele que continua na prática do pecado. Tiago 4, versículo 3, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para esbanjar nos vossos próprios deleites. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, também nos ensinando sobre esta prática que Deus não ouve, Deus não atende. E o texto diz bem claro aqui nos versículos 17 e 18, eu não ouvirei aquele que vive na prática da idolatria, na prática do pecado, que vive na prática do pecado. Por isso, meu irmão, Ezequiel capítulo 8, e como toda a Bíblia é tão atual para nós, e que nós aprendemos quanto o pecado pode levar a nossa vida a uma decadência espiritual, a uma decadência religiosa. E hoje, diria até que pior, daquele momento ali de Ezequiel, porque hoje tem muita gente que nem acredita mais. Não é só adorar outros deuses ou dizer igual aos anciãos, Deus não está vendo. Mas agora também tem aqueles que acreditam que Deus nem existe. Que Deus nem existe. Aqueles que vivem na prática do pecado, uma vez li isso num livro, que dizia que aqueles que vivem na prática do pecado um dia correrão o risco de ser crentes ateus, adorando a Deus no domingo e vivendo de segunda a sábado como se Deus não existisse. E nós precisamos estar atentos à nossa vida cristã para não cair nisso. Olha a decadência que o povo foi levado, vivendo na prática do pecado às escondidas, depois na porta do templo, chorando, e depois abertamente, adorando o sol para todo mundo ver. E é por isso que Deus não estava ouvindo, é por isso que Deus falou para Jeremias, eu não quero que ore por esse povo, é por isso que Deus levou o povo para o cativeiro, porque a prática deles estava totalmente errada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos observar nossa própria vida e pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que a palavra de Deus já mostrou para nós e revelou para nós, que isso que eu estou fazendo, que isso que eu estou vivendo, não está de acordo com a palavra de Deus. E assim nos reconciliarmos com o Senhor, lembrarmos de 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos louvar a Deus neste momento e logo depois do louvor nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor e orar neste momento pelo nosso estudo nessa manhã.